pessoal, tudo bem? Me chamo Briane Mourão, vocês já me conhecem daqui, né? Professora de matemática. A gente está dando continuidade nesse conteúdo, falando sobre razões trigonométricas aqui no 9º ano, com a terceira aula dessa semana. A gente falou na primeira alguns elementos, reconhecemos o triângulo retângulo. Na segunda aula, que foi na terça-feira, a gente falou um pouquinho sobre esse começo de identificar como que a gente faria a confecção das razões. E hoje, a segunda parte de razões trigonométricas, a gente vai ver a aplicação disso em alguns exemplos e até mesmo no nosso dia a dia, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula. Professor Tiago aqui, já participando da nossa aula como sempre, né? Confeccionando aqui os materiais. Eu na apresentação da aula e o professor Pedro, a equipe toda de matemática aqui reunida para fazer a interação da gente aqui no chat. Olha aí, professor Pedro, dá um tchauzinho. Então, né? Opa, passei. O formato da nossa aula digital possibilita que você assista essa aula ao vivo nesse momento, mas também você pode fazer através da televisão, do celular ou do computador, né? Utilizando do nosso aplicativo para que a gente consiga aí ter interação no momento da nossa aula. Para falar um pouquinho sobre isso, professor Pedro, por favor. Fala, galerinha! Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Briane Mourão dando essa aula aí para vocês e eu aqui fazendo os comentários e acompanhando aqui o chat, tá bom? Então, como o Briane falou, o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital e você pode fazer o download do nosso aplicativo, certo? O Davinho vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua tela, certo? Você vai pegar o seu celular, abre a câmera e coloca no QR Code do teu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, e aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download e lá no aplicativo vai pedir o teu login e tua senha. O login é a tua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, certo? Então, além de você acompanhar a nossa aula ao vivo, você tem a oportunidade aqui de falar com a gente, certo? Ao vivo também aqui em tempo real, através do chat, e eu estou de olho aqui nos comentários de vocês, tá bom? Então, né, gente, o professor Pedro falou aí sobre a importância do comentário de vocês para fazer com que essa aula fique cada vez mais dinâmica, né? E você faz isso através do aplicativo aqui junto com a gente, tá? Para fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, eu conto hoje com a ajuda da Gisela, né? A gente não tem se encontrado muito, mas estou bem feliz de contar com a ajuda dela para que a gente consiga transmitir um pouquinho de conhecimento a mais, né? Para que a gente consiga transpor aí barreiras, tá certo? Então, Tiago já colocou aqui um aviso falando sobre o YouTube, né? E a gente sempre reforça. Principalmente quando a gente está falando de um conteúdo relativamente novo, pelo menos aqui na trilha do Educa, né? Então, lá no YouTube a gente tem um repositório com aulas anteriores que já deixa para você mais fácil de entender e pegar o fio da meada de acordo com o conteúdo que a gente está vendo agora. Então, você pode ir lá verificar relações métricas no triângulo retângulo, como que a gente observa essas posições, como é que a gente observa essas relações entre esses valores, né, entre os valores das medidas. A gente também tem aula específica sobre o triângulo retângulo com o Teorema de Pitágoras, então falando somente sobre essa relação. A gente tem as aulas dessa semana, onde a gente começou construindo a ideia de comparar os valores das medidas utilizando da relação do triângulo retângulo, para você ver como que ele é importante nesse conceito aí e dando ênfase aqui no 9º ano, tá certo? Então, vai lá, dá uma revisada e aí a gente vai ter o gancho para dar continuidade às próximas aulas também, tá certo? Então, né? Tiago já diz aqui, ó, vamos começar essa aula, já anuncia o final dos avisos iniciais e a gente vai fazer uma breve revisão para lembrar de algumas coisas que a gente já trabalhou nas 2 aulas dessa semana, tá certo? A gente começou falando inicialmente sobre o que era o triângulo retângulo, os elementos e o conceito de trigonometria, né? Então, a gente está trabalhando aqui com a relação de razões trigonométricas, lembrando que a palavra razão traz a noção de comparar valores, não é verdade? E que a gente pode montar razões de várias maneiras, lembrando de respeitar a ordem que a gente faz essa confecção. Porém, quando a gente tem alguns padrões de comportamento, que é o caso das razões trigonométricas, a gente começa a estabelecer algumas relações entre os comprimentos e os ângulos, né? As medidas ali que a gente tem no triângulo retângulo e os ângulos, tá certo?
Para essas razões específicas, a gente tem alguns nomes e alguns padrões de comportamento. Exemplo, para que a gente consiga calcular o seno de um ângulo, a gente vai pegar a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, né? Vai confeccionar essa fração. E aí a gente falou sobre a importância dessa referência, né? Utilizando aí de acordo com a posição que o ângulo está ocupando, quem que vai ser esse cateto oposto e quem que vai ser essa hipotenusa. Então aí você verifica na sua tela, o Devinho já deixou grandão para você observar junto com a gente, o seno de dois ângulos que estão relacionados aqui. Lembrando que no caso do 90, a gente também tem seno e cosseno, mas ainda não é o nosso objeto de estudo, tá certo? E aí a gente verifica aqui, o seno de alfa vai ser o valor de B sobre o A, né? Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é esse cateto oposto? Então, se a gente observar o alfa, né, que é esse ângulo que está aqui, ó, o cateto oposto está no lado contrário dele aqui, ó, é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, ó, valor, lado oposto ao ângulo de 90 graus, né, maior lado do nosso triângulo, então vai ficar B sobre A. Já na perspectiva do ângulo beta, o ângulo beta está aqui em cima, ó. Então, quem que está oposto a esse ângulo beta, né? Oposto a esse ângulo beta está o valor de C. E C vai ser dividido pela hipotenusa seguindo essa mesma regrinha aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa, a gente vai ter o C sobre o A. Então, a gente já tinha conversado sobre a convecção e a maneira de observar esse padrão, mas lembrando que eu preciso ter como referência a posição que esse ângulo ocupa, tá certo? E aí a gente consegue confeccionar o valor do seno, tanto para o ângulo alfa quanto para o ângulo beta, tá certo? A próxima situação foi trabalhar com o cosseno. E no caso do cosseno, a gente vai manter essa ideia da referência, mas a razão é formada pela divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A adjacente, essa palavra a gente viu a definição dela, é o valor do lado que está pertinho do ângulo, né, que está colado com ele. Então, se eu vou observar agora o cosseno do alfa, ó, quem é que está coladinho com ele? Quem é que está formando esse ângulo junto com a hipotenusa, né? É o comprimento do C. Então, o cateto adjacente é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Ó. A gente confeccionou essa razão aqui, tá? E no caso do beta, também a gente vai observar a referência. O beta é esse ângulo daqui de cima. O cateto adjacente, que está coladinho com ele, é esse cateto B aqui, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, a gente confeccionou a razão B sobre A, beleza? Vamos seguindo aqui a ideia. A última razão trigonométrica que a gente confeccionou foi a tangente, né? E divide o cateto oposto pelo cateto adjacente. E aí a gente já começou a falar um monte de coisa sobre padrões. Eu gosto de passar para o professor Pedro, que ele gosta e fica se empolgando aqui para comentar dessa relação entre os valores, tá certo? E aí na tangente de alfa a gente vai ter, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. O alfa está aqui, oposto é o B, e o adjacente é o C. Olha, B sobre C. Facinho de colocar, né? Já o ângulo beta tá aqui, ó. Então, o cateto oposto é o C e o cateto adjacente é o B. Então, ficou aqui, ó, C sobre B, também relacionando aí de acordo com essa posição. E foi aqui que a mágica aconteceu, né, Pedro? Então, ó, de acordo com essa relação, a gente tem ali o comportamento entre essa noção entre os valores, essa noção de posicionamento, tá certo? A gente verificou que oposto e adjacente sempre vai depender de acordo com a posição que esse ângulo ocupa. E aí, quando a gente consegue compreender isso em relação a um ângulo beta e um ângulo alfa, a gente percebe que a tangente de alfa vai ser o contrário da tangente de beta. Então, ó, em alfa a gente tem B sobre C e em beta a gente tem C sobre B. Por que que isso acontece? Lembra de uma informação que a gente comentou logo no comecinho, relacionando a soma dos ângulos internos? Então, se no triângulo retângulo a gente já tem um ângulo de 90 graus e a soma dos ângulos internos vai ter que dar 180, significa que esse ângulo alfa mais esse ângulo beta, ele vai ter que ter soma igual a 90 graus. E isso vai fazer com que esses ângulos chamem ângulos complementares. Nesse caso, para ângulos complementares, a gente vai ter esse cenário aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês. Bom, a gente vai ter esse tipo de cenário aqui. Como o professor Pedro se empolga nessa parte, né? Deixa ele comentar um pouquinho sobre isso, tá certo? Bom, pessoal, Briane fez aí uma revisão referente à nossa aula anterior, certo? Dando aí a ideia de seno
cosseno e tangente, referente aos dois ângulos agudos do triângulo retângulo. Note que o triângulo ele é formado por três ângulos. Se o triângulo ele é retângulo, temos aí um ângulo de 90 graus, certo? Então, esse ângulo de 90 graus, tá? Subtraído dos 180 resta 90, tá bom? Então, a soma dos dois ângulos agudos, né? Tem que ser agudos, tem que ser ângulos aí menores que 90, são ângulos complementares. E aí a gente viu a relação e escrevemos aí o seno, certo? O cosseno e a tangente desses dois ângulos aí agudos, tá? E na aula passada a gente finalizou dizendo o seguinte, para que você observe que o seno de um ângulo, ele é igual ao cosseno do outro, tá? Pode notar aí na telinha que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, certo? E a tangente, elas são inversas, tá bom? A tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Tangente de alfa deu igual a B sobre C e a tangente de beta deu o inverso aí, ó, o C foi para o numerador e o B foi para o denominador, tá bom? Vê que massa, né, gente? A gente se empolgou já no finalzinho da aula passada, falando sobre o quanto que a gente fica feliz de perceber esse crescimento aí do conhecimento, né? A gente vai comentando com você alguns elementos, construindo a ideia de razão, depois vendo que existe um padrão de comportamento, e quando a gente vai confeccionando sem pretensão nenhuma as relações independente dos ângulos, a gente compara através da e consegue perceber essa relação entre esses valores. Quando os ângulos agudos, né, professor Pedro, são complementares, a gente vai ter essa troca aí no valor do seno e no valor do cosseno. E em relação à tangente, a gente vai ter o inverso dos valores. Então, vê que interessante para umas possibilidades aí na frente, né? O professor Pedro colocou um exemplo massa na aula passada, vale a pena você conferir, tá certo? Então, vamos praticar um pouquinho de que maneira a gente pode abordar esse tipo de conteúdo e como que a gente vai perceber a necessidade de utilizar esse conteúdo, tá certo? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde a gente tem lados iguais a 6, 8 e 10 centímetros, tá? E aí a gente vai tentar fazer a comparação em relação ao seno, cosseno e a tangente desse ângulo, verificando a questão da posição que o ângulo ocupa. Se você observar direitinho, a gente tem aí a comparação entre os valores de triângulos que a gente já conhece. Deixa eu passar aqui para o professor Pedro para ele fazer um comentário sobre essa ideia. Tá, vamos continuar então, tá certo, tá certo. Seguimos. Então, a gente vai verificar aqui, ó, 6, 8 e 10 centímetros são os valores dos lados desse triângulo retângulo. Nesse caso, se a gente for verificar em relação às razões trigonométricas, a gente vai confeccionar aqui uma tabelinha que compara o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos que estão aí, tá bom? Então, quando a gente tem esse tipo de relação, a gente compara esses valores em confeccionar o seno de alfa e o seno de beta. De acordo com essa comparação, a gente vai verificar a posição que esses lados ocupam em relação à hipotenusa, tá certo? Então, para confeccionar aí, ó, o seno de alfa, como que a gente vai confeccionar essa razão? A gente vai ter aí o 6 sobre 10, mas por que que isso acontece, né? O 6 vai ser o cateto oposto, ó, a gente vai verificar que ele está no sentido contrário desse ângulo, e a hipotenusa é o 10, né, gente? Então, se a ideia do seno é dividir o cateto oposto pela hipotenusa, a gente vai ter o 6, que está no lado contrário do alfa, e vai ter o 10, que é a nossa hipotenusa, que é o valor dessa hipotenusa, tá certo? Já vamos observar a próxima. A gente vai confeccionar agora o seno de beta. E como a gente verificou que o seno, né, o valor dessa razão é sempre de acordo com a posição, agora a gente vai olhar para a posição do ângulo que está ali em cima, ó. O beta vai ter o lado oposto, né? Então, o cateto oposto vai ser o 8 e a minha hipotenusa agora vai ser o 10. Então, a gente vai ter que a nossa fração que representa esse seno vai ser 8 sobre 10, certo? Vamos observar o próximo agora, lembrando, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente confeccionou os dois senos, tanto do ângulo alfa quanto do ângulo beta, sempre respeitando a posição que o ângulo ocupa e a confecção dessa razão, tá certo? Se você pega aí o gancho dessa informação, no instante você consegue entender e também confeccionar junto com a gente. Vamos para o próximo então. Vamos confeccionar agora os cossenos. O cosseno do alfa, ele vai ter que ser quem?
o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, quem é o cateto adjacente do alfa? Quem é que está coladinho ali com ele, ó? Então, o 8 está coladinho com o alfa e o 10 fica fixo, né? Nossa hipotenusa aí facilitando o trabalho, fica no nosso denominador, tá certo? Já observando o ângulo beta, o que a gente vai ter? A gente vai ter a mesma ideia de comparação, porém agora a gente vai mudar a posição, né? A gente vai ver o outro ângulo. Então, quem é que está coladinho com o ângulo beta? O 6 dividido pelo 10, que é a nossa hipotenusa. Então, uma coisa que acaba sendo mais fácil para a gente montar as relações é que no seno e no cosseno a gente vai ter todos os denominadores idênticos, já que o nosso denominador sempre vai ser a hipotenusa para essas duas razões. E aí a gente vai perceber no seno quem é o cateto oposto e no cosseno quem é o cateto adjacente. Então fica bem tranquilo de você começar a fazer aí essa relação entre as razões trigonométricas, tá certo? Para a última situação, a gente vai ter a tangente de alfa, né? E no caso da tangente de alfa, a gente vai pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. Então, observando a posição que a gente tem, 6 dividido para 8, lembrando, né? O ângulo alfa está aqui, oposto a ele está o 6 e coladinho com ele está o 8. Então, a gente tem o 6 sobre o 8. Nesse caso, a gente já conseguiu perceber algumas relações. Então, a gente vai observar a tangente de beta também sendo confeccionada através disso, mas a gente disse que em situações como essa, a tangente desse ângulo vai ser o inverso da tangente desse, né? Então, a gente já pode presumir que eu vou ter o 8 sobre o 6. E se a gente seguir a mesma ideia, a mesma confecção da razão trigonométrica, eu tenho que o cateto oposto do beta é o 8, e o cateto adjacente é o 6, que vai fazer essa fração aparecer aqui do mesmo jeito, tá certo? Então, veja. Opa, cadê? Eu voltei, foi? Do mesmo jeito. Então, ó, verificando essa ideia de confecção, que é isso que a gente quer chamar a atenção para você, trouxemos um exemplo prático, antes de trazer uma problemática, né, antes de trazer um problema envolvendo essa comparação, e montamos as razões de acordo com cada um desses padrões que a gente apresentou para vocês, tá bom? Deixa eu passar agora sim para o professor Pedro, para ele fazer alguns comentários aqui. Bom, pessoal, essa ideia aí de que eu falei para vocês no final da aula passada, sobre o seno de um ângulo ser igual ao cosseno do outro, é justamente para que nesse tipo de situação que Briane trouxe aqui para a gente não precise calcular, certo? A gente calculou aí, calcula o seno, o cosseno e a tangente de alfa, e sem calcular, a gente encontra o seno, o cosseno e a tangente de beta, certo? Então, a gente não encontrou aí que o seno de alfa é 6 sobre 10, então o cosseno de beta também será 6 sobre 10. A gente calcula aí o cosseno de alfa, que é 8 sobre 10, então a gente tem que o seno de beta, que é igual ao cosseno de alfa, também vai ser igual a 8 sobre 10. E em relação à tangente, ó, a tangente de alfa deu 6 sobre 8, então a tangente de beta é o inverso, é 8 sobre 6, certo? Então, tudo que a gente está falando aqui é de forma para que você consiga entender intuitivamente essas relações, tá? E que você também aprenda essas relações que existem entre esses ângulos agudos, para que você ganhe tempo e entenda o que está acontecendo aí nessas relações, tá bom? Top, né, gente? Então, a ideia é que a gente consiga perceber o padrão de comportamento. Propositalmente, como o Pedro gosta muito dessa sistematização, deixei para ele finalizar comparando os valores. Mas a gente fez a montagem de um por um aqui para você perceber a ideia prática disso, né? A ideia de fazer valer a pena ali a fórmula e constituir cada um desses seno, cosseno e tangente para o ângulo alfa e para o ângulo beta. E aí o professor Pedro já resumiu junto com vocês. Se a gente perceber direitinho, a gente só precisa fazer o cálculo de um ângulo, porque o outro a gente vai sair trocando esses valores. E é importante que você comece ganhando confiança nesse tipo de informação. Logicamente, se tiver tudo certinho, né, professor Pedro? De repente faz uma lógica maluca e aplica aí de um valor errado. Mas a gente está trazendo aqui para você esse tipo de relação e aí você consegue já deduzir e ganhar tempo para você resolver alguma questão de maneira mais rápida. Se a gente tem isso num triângulo retângulo, a gente tem esse tipo de padrão, trocando o seno e o cosseno e a tangente sendo um inverso da outra, tá bom? Então, vamos lá, né?
Na aula de hoje, no exemplo da aula de hoje, porque ainda não era a aula de hoje, vamos fazer aqui a ideia da tabelinha, que é mais usual dentro desse conteúdo de razões trigonométricas, tá certo? A gente tem outros ângulos para avaliar, a gente pode fazer esse cálculo de seno e de cosseno para todos os ângulos, porém, todos os ângulos agudos, professor Pedro. Porém, a gente tem alguns ângulos que têm mais frequência, né? Que a gente tem aí, além da aplicação do dia a dia, a gente tem os exemplos que são utilizados para explorar o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60, tá bom? Existem várias maneiras de a gente poder justificar esses valores, mas a gente só vai se ater, nesse momento, à confecção da tabela e usar para resolver alguns problemas, uma vez que a gente vai ter a intenção na aula de hoje de mostrar para você como que você, conhecendo valores como esse, consegue aplicar na resolução de uma questão, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui a ideia de relacionar... Olha aí, Tiago já. Eu falei uma coisa e Tiago já colocou essa equipe de matemática é tão coisa que quando a gente pensa numa coisa, o professor já colocou aqui, ó, justamente falando sobre a maneira da gente mostrar para você como esses valores surgem, né? Então, existem várias maneiras de a gente conseguir fazer isso. Através da comparação numérica, através da comparação dentro da geometria, utilizando circunferência e o próprio triângulo que a gente pode explorar mais na frente. Mas a ideia da gente na aula não é essa, tá certo, gente? Só para deixar bem claro. A gente vai fazer o uso dos resultados. Olha aí. Gente do céu. É uma equipe entrosada, não é verdade? Vamos lá. A ideia aqui é que a gente utilize aquele conhecimento, né, daquela tabelinha, para que a gente consiga calcular aí a altura desse triângulo. Então, quais são as informações que a gente tem aí nesse triângulo, certo? A gente quer descobrir o valor desse x, que está sendo circulado aí. A gente tem aí um comprimento de um dos catetos medindo 30 e a gente tem um ângulo medindo 30, né? Então, de acordo com a posição dos elementos, olha como é interessante a construção desse conhecimento aula a aula, né? A gente começou lá na primeira, lembrando quais que eram os elementos e por que eles recebiam esses nomes. Então, você nunca mais vai se deixar enganar num triângulo retângulo. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos e a gente vai ter que o lado que é oposto a ele, né? O lado maior é a hipotenusa, independente da posição que esse triângulo vier. Só que isso a gente não precisou nem mais dizer para você, de tanto que a gente começou a explorar esses elementos. E aí agora a gente já conseguiu identificar, ó, eu não tenho mais só lados, né? Eu tenho o cateto X, eu tenho o cateto 30 e tenho o ângulo de 30 graus, tá certo? Então a ideia aqui é fazer esse tipo de comparação. Em relação ao ângulo 30, a gente vai ter o valor de cateto oposto e o outro valor do 30, porque ficou 30 ângulo e 30 comprimento, né? Então, a gente vai ter o cateto adjacente, ó. Eu posso relacionar essas medidas que a gente está observando dentro desse triângulo, quer dizer, fora desse triângulo, e que conhece nesse momento. Então, quais são as informações que a gente possui? O ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí a gente vai pensar assim, tá, qual é a relação que me oferece esse tipo de comparação? O cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a gente já começa a perceber que, munido dessas informações, eu vou buscar naquela tabela qual que é a relação que possui as informações que a questão consegue me fornecer, que a questão consegue me dar. E aí, a gente pode comparar aqui, ó, o cateto oposto com o cateto adjacente. Em relação ao ângulo 30, vai ser a tangente desse ângulo, tá certo? Aí a gente pode fazer a confecção de acordo com a tabelinha que a gente verificou. Ó, Tiago já colocou ali em cima para a gente ver. Devinho, tu deixa grandão, por favor? Valeu. A gente tem ali que a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, a gente já consegue confeccionar nessa ordem a comparação com as informações que a questão me traz com as informações da tabela. Então, se a gente for confeccionar a tangente por esse triângulo que está aparecendo aí na sua tela, você tem que o cateto oposto é o x, que vai ficar no numerador, e o cateto adjacente é o 30, que vai ficar no denominador. Então, a gente vai fazer a comparação dessa razão, x sobre 30, com a comparação da razão que aparece na tabela, que vai ser igual ali a raiz de 3 sobre 3. E aí, ó, é uma reação em cadeia de conteúdos, né? Aí a gente coloca em prática a ideia da igualdade entre as frações, né? E aí a gente vai fazer aquelas operaçõezinhas de meio pelos extremos, tá? Então, quando a gente faz a multiplicação aqui, ó,
3 vezes o x dá 3x, 30 vezes o raiz de 3 dá 30 raiz de 3, e quando a gente divide aqui, a gente vai ter 10 raiz de 3 como a altura desse triângulo, tá certo? Uma dica, algumas situações ele coloca, né, a questão coloca pra gente uma substituição possível para essa raiz de 3, mas se você termina aqui, a questão também está correta. Se a questão oferece uma substituição, uma aproximação para esse valor, aí você substitui e faz a multiplicação, tá certo? Então, veja como a gente tentou explicar aqui com pausas, né, com atenção, cada um dos processos que a gente percebeu para que a gente conseguisse resolver uma questão como essa. A gente verificou os elementos que eram oferecidos no triângulo, depois a gente foi buscar como que a gente conseguia confeccionar uma razão com aqueles elementos e, de acordo com o ângulo oferecido, eu observei na tabela a informação que eu poderia utilizar para depois a gente montar aí a comparação entre as razões e achar o valor no finalzinho, tá certo? Professor Pedro, comentários? Galera, você está vendo aí agora um exemplo prático, né? Isso aí já é questão, certo? Que a gente pode envolver um problema nessa figura aí, certo? De cálculo de lados envolvendo ângulos, tá bom? Então, a gente tem agora aí o seno, cosseno e a tangente de ângulos notáveis, né? De 30, 45 e 60 graus, colocados ali naquela tabelinha, certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é vai dar o triângulo retângulo, vai apresentar lá, vai apresentar um lado, certo? Vai perguntar outro lado e vai dizer também a medida de um ângulo, tá bom? Então, você vai olhar para esse ângulo que foi informado, certo? E vai ver aí qual é a relação que existe sobre esse ângulo e os lados, né? O que foi informado e o que ele quer saber na questão, certo? Para isso, você tem que lembrar lá da ideia do cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, beleza? Show de bola. Depois disso, você vai ter que analisar e verificar e saber qual é a razão que envolve esses dois lados que foi informado e o que está sendo perguntado, tá? Então, eu tenho ali o x e o 30, certo? Você verificou que o x é o cateto oposto e que o 30 é o cateto adjacente. Então, você vai procurar lá, na definição das razões do seno, cosseno e tangente, certo? Qual é a relação que apresenta lá o cateto oposto e o cateto adjacente. Tu vai encontrar lá que é a tangente, certo? Então, você vai fazer aí a definição de tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, a tangente do ângulo vai estar informado na tabelinha, certo? O cateto oposto, nesse exemplo aí, foi o x, né, que é o termo desconhecido, e o cateto adjacente foi o 30, certo? Aí você, como o Briane falou, já vai para um conteúdo lá de regra de 3, tá? Aplicando a definição lá do produto dos meios pelos extremos, tá bom? Então, multiplicou aí o x vezes 3 dá 3x, e o 30 vezes raiz de 3 dá 30 raiz de 3. Lembra da operação inversa, né? Da multiplicação e a divisão. Então, 30 dividido por 3 dá igual a 10, respostinha aí daquele valor desconhecido lá, que é x, é igual a 10 raiz de 3, tá bom? Eita, a gente acabou. Estourou, foi? Tchau, galera! Cheiro no coração e até a próxima aula. Bom, gente, a gente espera que vocês tenham aprendido por aqui, né? Agradecendo todo mundo que fez essa aula massa acontecer. A Gisela, a Gil e a Devinho aqui super dando o apoio. A gente se vê numa próxima aula, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.